Bom, nesse capítulo dessa Spignatari, sobre a semiótica de Peirce e sua protoestética, ele inicia falando da vontade de Peirce em colocar a semiótica como sendo de um conteúdo lógico e defendendo a teoria geral dos signos por uma necessidade de se utilizar de um método crítico científico, né? Então, o Peirce vai estabelecer o que ele chama de ideoscopia, que se constituiria na categorização e no estudo da nossa experiência com os signos em três classes, que seria a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade, né, que poderia ser chamada de experiência monádica, poderia ser entendida como a nossa experiência a um nível de qualidade de sentimento, algo que envolve o todo da nossa experiência de todos os dias e de toda hora. Assim, a gente poderia partir depois para uma experiência diádica, que é a secundidade, que seria a reação que nós temos em relação ao que estamos vivendo, essa tomada de consciência em relação ao momento que nós estamos vivendo. Mas seria somente no prolongamento dessa reação, ou melhor, no desdobramento dessa consciência, é que iríamos viver o que ele coloca como terceira idade, que seria o raciocínio acima de toda essa experiência que nós passamos, que é praticamente simultânea e é meio difícil da gente meio categorizar e diferenciar elas. Em outras palavras, a partir, por exemplo, dos conceitos de Thomas Knight, o décimo signatário coloca a primeira idade como sendo algo relativo aos sentimentos e às sensações indeterminadas, ou seja, algo que não inferimos nada ainda, sendo simplesmente na secundidade algo relativo ao choque de consciência e uma certa resistência a esse sentimento e essas sensações que estamos vivendo. E a terceira idade, então, relativa à ordenação dessa experiência de acordo com os nossos pensamentos. Para exemplificar isso, Décio Pignatari fez uma história, por exemplo, que é que ele está passeando no centro, o que seria já a primeira idade, porque ele não tem tomada de consciência ainda do seu local, ele simplesmente está passeando, mas quando um raio de sol é refletido por um edifício, ele toma consciência do lugar que ele está, o que seria a secundidade, e quando ele identifica o edifício como sendo um arranha-céu, essa já seria a terceira idade, que seria, por exemplo, a tomada de consciência e a racionalização, por exemplo, da onde que veio a luz. E aí depois você poderia inferir, como por exemplo no exemplo dele, falar que o edifício, o arranha-céu, era do Miss Van der Rohe e tudo mais. Bom, entanto, a própria definição de signo para Peirce, ela nunca foi única. Então, primeiramente, nós temos aquela relação diádica que seria entre o signo e o objeto apenas. Mas nesse estudo, ele vai colocar uma relação triádica que estabelece uma relação entre o signo, o objeto e o que seria o interpretante. O interpretante, ele seria um signo, no caso. Por quê? Porque a partir do momento que todo significado de um signo é sempre outro signo, né? À medida que o interpretante atribui significado entre um signo e seu objeto, ele mesmo se torna um signo resultado. Dessa maneira, o signo resultado ele pode também estabelecer novas relações e significados à medida que ele mesmo, como interpretante, se modificou. Então é nessa relação, por exemplo, que você constituiria pensamentos que se alimentaria e poderia gerar cada vez novos significados, ou no caso, signo-resultados. Bom, a partir dessa dinâmica dos signos, o Peirce ele vai estabelecer classificações triádicas, ou que ele chama de também tricotomias,
dos tipos possíveis de signos. Então, a gente pode ter relação dos signos com o próprio signo, relação do signo com o objeto e relação do signo com o interpretante. Na primeira relação triádica, ou na primeira tricotomia, no caso, nós temos então o signo em relação a si mesmo, onde temos a classificação dos signos em qualisigno, sinsigno e legissigno. O que também a gente pode estabelecer a relação entre primeiridade, secundidade e terceiridade. Então, o qualisigno, nessa classificação, seria uma qualidade signa, assim como a sensação causada pela cor. A partir do momento que temos uma singularização do qualisigno, como por exemplo, atribuir as sensações da cor em seriedade, delicadeza, etc., temos o sinsigno. Por fim, quando estabelecemos ideias mediadas por convenções, leis, como o azul transmitir serenidade e seriedade, e no caso se remeter ao sexo masculino, nós temos então o signo elevado ao nível de legissigno. Bom, aí nós temos a segunda tricotomia, que é sobre o signo em relação ao objeto, onde temos o ícone, o índice e o símbolo. Bom, ele vai colocar o ícone em correspondência com o que seria o qualisigno e em correspondência com a primeiridade, falando que o ícone estabeleceria uma relação de analogia, onde você tem a representação do objeto destacando-se apenas qualidades, algumas qualidades. Como, por exemplo, você ter o retrato, que você simplesmente estabelece uma relação de semelhança entre o objeto e o retrato, ou seja, você estabelece uma relação de analogia entre o signo e o objeto que foi substituído. Já em relação ao índice, ele se assemelharia então ao sinsigno, ele se assemelharia ao que seria a secundidade, onde você tem uma relação mais direta com o objeto, que seria não mais por associação de semelhanças, mas por associações mais diretas, como é o caso de você associar um rastro de pneu a um pneu pelos indícios, na verdade. Bom, e por fim, em relação ao símbolo, nós temos o signo que se refere ao objeto por simples convenções, ou por leis culturais e tudo mais, como é o caso da pomba branca ser o símbolo da paz, que nada mais é do que uma convenção que foi constituída na nossa sociedade. E para finalizar, a terceira tricotomia, que seria o signo em relação ao interpretante, em relação à sua significação, nós temos o rema, o dissigno e o argumento. O rema seria, nessa relação de primeiridade, secundidade, terceiridade, a primeiridade que seria mais pelo aspecto qualitativo. Ou seja, é um termo que a gente não pode aferir nada, mas simplesmente dá a oportunidade de se aferir. Como, por exemplo, dizermos a palavra menino fora de qualquer contexto social, de qualquer contexto sintático. Entretanto, se dissermos, por exemplo, que o menino é alto, nós estamos estabelecendo uma relação semântica e estamos colocando, então, o signo ao nível que chamamos de dissigno, que é quando a gente já proferiu já uma sentença ou um aspecto. Já se dissermos que o menino é alto porque ele apresenta 1,90 m, a gente vai estar colocando signo em caráter de argumento, porque a gente vai estar colocando convenções de altura que garantem que o menino seja considerado dentro do signo mencionado, que é o menino ser alto e por isso ser comprovado. Bom, é isso aí, é nóis.